Eu sou pastor, sou marido, sou pai e também sou irmão na fé. Quando os terroristas chegam até as igrejas e encontram cristãos orando, eles dizem que o tempo do cristianismo acabou. E nós precisamos fugir se quisermos salvar nossas vidas. Milhões de cristãos na África subsaariana estão deslocados por causa da violência. Pastor Soré é um deles. Nós levamos 4 longos dias para chegar até aqui. As mulheres e todas as crianças passavam a noite na beira da estrada. Não havia nada. Não tinha nenhum abrigo quando chegamos aqui. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer algumas cabanas aqui. Nessa cabana moram um total de 13 pessoas. Além da própria família, Pastor Soré e sua esposa Teresa apoiam outras 15 pessoas que fugiram de seus vilarejos. 4 pessoas dormem nesse quarto. Sim, 4. 4 dormem aqui e aqui. 3 crianças dormem aqui e outras 3 dormem aqui. Não temos muito espaço, mas somos gratos a Deus por tudo. A Portas Abertas me abençoou com muitas sementes e também com muitos fertilizantes para podermos usar nas nossas plantações. Esse é o milho que semeamos, com a ajuda de vocês. Nós estamos consumindo esse milho aqui há 3 meses. A Portas Abertas não somente nos ajuda, mas também faz visitas frequentes aqui. Então nós sabemos que eles compartilham da nossa dor e dos nossos fardos e os levam até Deus. Deus, a todo tempo, tem cuidado de nós. E eu confio nesse Deus. Ele proverá para nós. Cozinhar para a comunidade não é um fardo. Eu encaro isso como um serviço a Deus. Eles são o povo de Deus e estão deslocados involuntariamente aqui, então eu cozinho para eles, com alegria, mesmo em condições precárias. No que diz respeito ao meu ministério, eu sei que Deus ainda tem muitas coisas para mim. Tenho que sair e evangelizar ou plantar igrejas. Nós estamos deslocados, mas Jesus não está. E nunca estará deslocado de nossas vidas. Jesus sempre estará conosco. Nós continuamos seguindo a Jesus, enquanto oramos para que Deus transforme nossa situação. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas as pessoas deslocadas de Burkina Faso na segurança de suas mãos, Deus da vida. Esteja com eles
E traga conforto. Também intercedo pelas pessoas deslocadas ao redor do mundo inteiro. Que a sua mão de misericórdia as toque e fortaleça a fé de cada uma. Eu peço por essa missão que apoia as pessoas perseguidas ao redor do mundo. Que Deus seja glorificado em tudo o que é feito. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes guerreiros enfrentaram barreiras ao longo de toda a sua vida. E agora é a minha vez. E uma verdade crucial sobre o sofrimento é que o sofrimento nunca vai ser eterno, mas Jesus sim é eterno. Sua oração e apoio encorajam e fortalecem cristãos deslocados ao redor do mundo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 25. Quero tratar com os irmãos algo muito importante para nós nesses últimos dias. Já acharam? Está escrito o que, irmãos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Irmãos, vejam que uma igreja, ela não é formada pelo local. Uma igreja é formada pelas pessoas que ali estão dentro. Veja que essas pessoas, ao serem perseguidas na aldeia em que elas faziam parte, a única alternativa que elas tiveram era o quê? De fugir. Elas fugiram juntas. Elas fugiram unidas. Ninguém se dividiu. Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer na sua oração, já vou falar sobre ela, ele disse: Pai, assim como nós somos um, eu oro para que eles também sejam um. Irmãos, a igreja, ela é um corpo. A igreja, por mais que seja formada por indivíduos diferentes, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos o quê? Nós não podemos ser divididos no nosso pensamento. Nós não podemos ser divididos nas nossas ações, nas nossas intenções. Nós temos que pensar da mesma maneira. Tanto que o próprio autor, não me lembro agora a passagem, que diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em o quê? Em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse sentimento de amar uns aos outros, de querer estar na igreja, de querer congregar. E o congregar, irmãos, implica diversas situações. A primeira situação que implica é aquilo que já foi dito aqui pela Fabiana. A diferença que cada um quer. Cada um carrega. Pedro tinha a diferença dele, que era de se sentir melhor que os outros. Judas tinha a diferença dele, que era o quê? Era roubar. Tomé era o quê? Incrédulo. Veja que entre os discípulos de Jesus, cada discípulo tinha a sua característica. João já era uma pessoa mais amável, mais maleável, mais tranquila. Pedro já era mais ativo, já era mais impetuoso. Então a igreja é formada por pessoas, e essas pessoas, elas têm as suas características. E o que acontece hoje em dia, irmãos, é que muitas pessoas estão deixando a igreja por conta das diferenças que há nas próprias pessoas. Até entendo você deixar uma igreja, deixar um ministério, porque aquele ministério se encontra longe e distante da palavra. Mas há pessoas que muitas das vezes estão no ministério onde pregam a palavra. Eu não estou me referindo apenas à igreja bíblica cristã, mas a toda a igreja que é fiel à palavra. E há pessoas que deixam esse ministério porque há um irmão que essa pessoa não se dá bem. Mas ela mesma não tem o dom de Deus de chegar até essa pessoa e falar: olha, meu irmão, me perdoa, vamos fazer aqui as pazes, porque é bíblico.
o Senhor nos ensina a amar uns aos outros. Porque lá em João, primeira epístola de João diz, se você diz amar a Deus e não ama o seu irmão, é o quê? É um mentiroso. E há pessoas que deixam a igreja, deixam o ministério, por causa de besteiras, irmãos. Por causa de besteiras. E aqui na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus estava tentando trazer aos irmãos a consciência de que o estar unido é melhor do que estar separado. Tanto que a carta aos Hebreus é dirigida aos hebreus, ao povo de Israel, que estavam deixando Jesus, estavam abandonando Jesus para voltar ao judaísmo, a voltar a colocar sobre eles mesmos o jugo. Estavam se pondo de novo debaixo de jugo, voltando à prática dos sacrifícios, à prática de tantas outras coisas que a lei, as festas cerimoniais, todas essas coisas exigiam, deixando assim aquilo que foi pregado por Jesus. Então o autor aos Hebreus vai mostrar nessa carta maravilhosa que primeiro Jesus, ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que os sacerdotes, porque o sacerdócio dele é superior ao dos demais sacerdotes. Ele mostra que nós devemos amar uns aos outros e que nós devemos congregar. E o congregar não é você se isolar na sua casa, não é você se isolar num canto e falar, aqui eu vou congregar. Irmãos, a nossa casa é uma extensão da igreja, aonde eu tenho que ter a comunhão com meu Deus. Não é vir à igreja para ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é diária. Não é durante um dia, ela é diária. Então aqui nós aprendemos a palavra, aqui nós temos comunhão uns com os outros. Aqui nós aprendemos a lidar uns com os outros. Mas a pessoa que fala, olha, eu não vou mais para a igreja, porque aquela igreja tem muita fofoca. Aquela igreja tem um grupinho ali, um grupinho aqui. Eu não vou mais para essa igreja, mas aquela igreja está pregando a palavra. Só que há pessoas como Pedro, que estava dentro de um grupo, olha que grupo que era. O grupo de discípulos escolhido pelo próprio Cristo, mas olha quem era Pedro, olha quem era Judas, olha quem era Felipe, olha quem era Tomé, olha quem era cada um dos discípulos. Havia ou não havia problema com esse grupo? Havia problemas. Mas nem por isso o Senhor ensinou-os a viver em desunião. Jesus disse, olha, vos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, superem as diferenças. Superem. Porque eu não vos escolhi porque vocês são bons, porque vocês são os melhores, porque vocês são capacitados. Não. O Senhor não chamou pela aparência ou pela sua capacidade. O Senhor chamou cada um porque o Senhor tem um chamado. Não é pela capacidade, porque o Senhor não chama quem? Os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então, irmãos, se a gente for olhar para a igreja que eu quero congregar e tentar achar nela alguma perfeição, eu não congregarei em lugar nenhum. Não congregarei em lugar nenhum, irmãos. Porque a própria palavra do Senhor nos mostra que as igrejas, elas sempre enfrentaram o quê? Problemas. Sempre enfrentaram problemas. Já em Atos, no capítulo 6, já havia uma briga ali, porque algumas mulheres não estavam recebendo a comida daquele dia, a divisão não estava sendo feita corretamente. Então estava havendo brigas e os apóstolos não estavam conseguindo lidar com aquilo. Porque eles falaram, olha, vamos fazer oração, vamos pedir ao Senhor direção e vamos ungir ou apresentar como diáconos 7 pessoas, que são os primeiros obreiros, para que eles cuidem da mesa e nós nos dediquemos ao quê? Amém? Ou seja, para que eles possam resolver esses problemas. E mais para frente a gente tem a igreja de Coríntios. Uma igreja realmente bem estruturada, porque ela tinha estrutura,
Uma igreja conhecida, só que uma igreja extremamente problemática. Porque dentro dessa igreja havia divisão. Divisão porque, irmãos, uns diziam o quê? Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e outros diziam, não, eu não quero saber, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de quem? De Cristo. E aí Paulo lhe dá aquela marretada. Está Cristo dividido? Cristo está dividido ainda hoje, irmãos? O Senhor nos chamou não para sermos grupos de divisão. Ah, eu faço hoje parte da igreja bíblica cristã, quero nem papo com o que é da Assembleia. Quero nem papo com o que é da... Não quero nem papo. Foi para isso que o Senhor nos chamou? Porque o único grupo de pessoas que agiu dessa maneira foi qual grupo? Os fariseus. Eles falavam, olha, eu não vou me sentar com esse aqui porque ele é o quê? Pecador. E muitas pessoas dentro da igreja hoje têm essa mesma atitude de fariseu. Ah, eu não vou para a igreja, eu não vou para aquela igreja porque ali só tem pecadores, aquela igreja não anda. Como se ela fosse a pessoa o quê? Perfeita. Se ela é perfeita, então não tem lugar nessa terra para ela. Não tem lugar, porque aonde você vai, aonde você for, você vai encontrar o quê? Problemas. Vai encontrar problemas. Então o autor aos Hebreus, o autor dessa epístola, procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e a Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus a fim de tirar o pecado da humanidade. E por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com seu povo. E é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação e a vida eterna. No capítulo 11, o autor fala dos heróis da fé, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na fé em Deus, mesmo quando enfrentavam derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração de saudação e uma bênção. Veja, irmãos, que o autor aos Hebreus ele tem tanta riqueza que contrasta o Antigo Testamento com o Novo. O cumprimento, o real cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus ele é rei e sacerdote para sempre na linhagem de quem? De Melquisedeque. Então, o mesmo autor, ele conclama a esta igreja, a essas pessoas que iriam receber essa carta, que eles não deixassem de se reunir, que não deixassem de congregar e fossem ou tornassem de volta ao judaísmo, tornassem de volta ou colocassem em si mesmo de volta o jugo da lei. Então ele fala, olha, não deixem as suas congregações como é costume de alguns, porque o Senhor nos conclama, o Senhor nos chama a viver em unidade, a sermos um só, irmãos. Não podemos viver separados uns dos outros. Por mais que você seja realmente uma pessoa espiritual, e não há nada errado nisso, em ser espiritual, mas o problema é quando você coloca essa espiritualidade a um ponto em que você fala, olha, eu não posso ficar perto dessa pessoa por causa disso ou disso e daquilo. Aí você se torna um fariseu sem perceber. Porque Jesus ele não se ausentou dos pecadores, mas antes ele sentou na mesma mesa e pregou o reino de Deus. Da mesma maneira, se você é espiritual, se nós somos espiritual, não podemos nos afastar daqueles que são pecadores. Por quê? Porque eles são trevas e nós somos o quê? Luz. E essa luz vai brilhar na vida deles se eu estiver do lado dele. Se eu sentar com essa pessoa e falar do reino de quem? De Deus. Não é sentar para ficar à toa, perdendo tempo, mas é para falar de Jesus, para falar do reino de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Não podemos ser uma igreja dividida. Veja que interessante. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque, irmãos, nós estamos num país
que ainda não sofremos perseguição em relação à palavra, em relação a aceitar Jesus. E somos uma nação dividida. Evangelicamente somos divididos. Cada um está lutando pelo seu próprio pirão. É uma igreja dividida. A igreja A, ela fala mal da igreja B. A igreja C se coloca contra a igreja D. Porque ela está preocupada com as suas ovelhas. Porque se ela perder ovelhas, ela perde a lã. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Perde a lã. Então nós temos uma igreja interesseira. Uma igreja hoje que pensa apenas em si mesmo. Uma igreja que realmente é dividida. Uma igreja que se sente a melhor do mundo. Uma igreja forte. Uma igreja preparada. Uma igreja robusta. Uma igreja que não tem nenhum tipo de desafio ou de problema. Mas Jesus diz à igreja de Laodiceia. O que ele diz? Você pensa que você é forte, você é abastecida, que não precisa de nada, você é rica. Mas eu digo a você, pobre de você. Porque você é o quê? Miserável. Pobre. Cega. Está nua. Todo mundo está vendo a sua nudez. E o sentido de ver a nudez é ver o pecado. E a igreja hoje está assim, dividida. As congregações são divididas. Mas Jesus não está dividido. Aqueles que realmente procuram viver em Cristo Jesus, ele não se divide, ou ele não se separa do corpo. Mas antes ele quer estar cada vez mais em Jesus, estar cada vez mais fazendo parte desse corpo. Irmãos, nós temos que ter o cuidado de hoje em dia a gente não cair na armadilha do diabo. Porque tudo que o diabo quer é separar a igreja. E ele vai usar 1000 motivos para te dar uma razão de você não congregar, de você não ir à igreja. Como eu disse, é uma bênção a gente orar, ler a Bíblia em casa, estar com a família, é uma bênção. Só que estar em unidade, estar no corpo de Cristo, irmãos, não tem igual. Não tem igual. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter, porque a palavra do Senhor Jesus diz, através desse autor, quando ainda mais porque está se aproximando aquele dia. Já ouviu o ditado? É dividir para quê? Essa é a estratégia do diabo. É dividir para conquistar. E ele tem conquistado terreno aqui no nosso país com essa estratégia. Com as suas teses, teorias, com as suas novas filosofias, tem dividido a igreja. E a igreja tem se perdido no caminho. Mas há sim o remanescente fiel, há aqueles que realmente querem viver de acordo com a palavra, querem realmente andar conforme o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas nós temos que entender que fazer parte de uma igreja é lidar com pessoas primeiro. Você vai lidar com pessoas que têm o Espírito Santo e você vai lidar com pessoas que acham que o quê? Que têm o Espírito Santo. E as pessoas que acham que têm o Espírito Santo são aquelas pessoas que trazem o problema para a igreja. E a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que lidar com essa pessoa que não tem. A Bíblia não fala para essa pessoa sair, ela abandonar esse irmão, ela deixar esse irmão. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer lá na frente, eu vou ler com os irmãos, que aqueles que são fortes saibam lidar com os que são fracos. Não fala aí, vocês são fortes, procura também quem são o quê? Os fortes. Não. Saibam lidar com os fracos na fé. Tenham paciência, a gente vai ler sobre isso daí. Não fala em dividir, em procurar um grupinho. Vou para o grupo dos fortes porque são fortes. Não, irmãos. Os fortes têm que ser capazes de fortalecer os que são fracos. Então, fazer parte de uma igreja, irmãos, é entender que nós, respira fundo, nós enfrentaremos pepinos dentro da igreja também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui eu estou vendo que tem muita gente madura. Qual casa aqui, qual família aqui nunca discutiu ou brigou? Levante a mão. Mas vocês são uma família, gente, porque vocês brigam. Vocês são uma família porque vocês discutem, hein, ô Gelson? Por quê? Mas vocês não são uma família?
Por que então tem briga? Por que então às vezes você não fala 1 ou 2 dias com o filho, ou com o marido, ou com o tio, ou com o papagaio, porque o papagaio te dedurou? Hã? Imagina dentro da igreja, irmãos, que somos pessoas diferentes. Você é baiano, eu sou cearense, ele é como é que chama? Ele é chinês, é a chinesa aqui, ó. A japonesa, perdão, desculpa, a nossa irmã japonesa. Ou seja, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua característica. Mas em Cristo o Senhor nos faz viver como ovelhas. Uma querendo ficar junta da outra. E pode acontecer de, no meio dessas ovelhas, ter quem? O bode. Pode acontecer de ter o bode no meio das ovelhas. Mas quem separa o bode das ovelhas, irmãos? É Cristo. Não é a ovelha que separa do bode. Por incrível que pareça, as ovelhas ficam aguentando até o pastor vir separar. Ela fica aguentando o quê? Os esporros, que é as pancadas do bode. Ela fica aguentando. Até a hora do pastor ver, né? E olhar assim, essa daqui vai acabar matando a minha ovelha. Eu vou ter que separar. O próprio Cristo remove. Os irmãos estão entendendo? O próprio Cristo remove. Então, irmãos, não é desculpa a gente deixar a nossa congregação. Não tem desculpa, a não ser se aquela igreja, se aquele ministério realmente não anda de acordo com a doutrina. Aí a palavra do Senhor vai dizer, fugir destes. Mas se a igreja prega a palavra, irmãos, está ali te ensinando o caminho, que você deve amar o seu próximo, que você deve amar os seus inimigos também. E muitas das vezes pode acontecer que o seu inimigo está aí sentado do seu lado, ouvindo a mesma coisa que você está ouvindo. E Jesus disse, amai os vossos inimigos. Perdoai a ofensa dos seus irmãos, do seu irmão. Quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, todo o tempo. Sempre quando o teu irmão te ofender, perdoe. Porque muito mais o Senhor nos perdoou. De coisas, sabe, irmãos, que nós nos envergonhamos. Que se nós nos lembrarmos hoje, a gente tem repulsa. E o Senhor nos perdoou. Por que eu vou rejeitar o meu irmão porque ele não me deu bom dia? É exemplo. Tem gente que se incomoda com isso. Não me deu bom dia, não me cumprimentou, não me deu um abraço. Com esse irmão... A pessoa não tem aquela atitude de falar, poxa, minha irmã acho que não conseguiu me abraçar. Eu vou lá e o quê? Me abraço ela. Eu tenho uma atitude diferente. Eu não pago na mesma moeda, mas eu pago na moeda do amor. Vem aqui, minha irmã. Me dá um abraço aqui. Irmãos? Me dá um abraço aqui. Essa é a atitude de um cristão. Se ela é espiritual, se ela é forte, ela sabe lidar com quem é fraco. Mas quando a pessoa ela está cega no espírito, ela, não, eu não posso me sujar, eu tenho que procurar um lugar bem limpo, que eu não venha me contaminar nem me sujar. Então ela se isola de tudo. E aí o que acontece nesse isolamento? Ela começa a julgar as outras pessoas. Ela passa a julgar, aquela irmã ali é cheia de pecado, olha a língua dessa mulher. Olha, entendeu? A pessoa começa a julgar, porque ela se considera tão justa e tão santa, porque ela não faz as mesmas coisas, como foi dito aqui na abertura do culto, que ela se acha digna, santa, justa, ao ponto de falar, olha, essa aqui eu não posso sentar não. Até falar para os outros, toma cuidado com essa daqui, toma cuidado. E é isso que a palavra ensina, irmãos? Se eu pego meu irmão em pecado, a palavra do Senhor diz, olha, pega o teu irmão, senta com ele, conversa com ele, põe ele no caminho. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. A palavra não diz para você se separar. A palavra não diz para você ir lá e ficar fazendo fofoca do pecado dele. Mas antes a palavra fala, senta com ele aqui e conversa. Mostra para ele que ele está errado. Em amor, mostra para ele que ele está errado. Tenta trazer o seu irmão de volta. E o trazer meu irmão de volta não é o seu pecador. Ou isso ou aquilo. Não, irmão, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Olha, a palavra diz assim, assensado, você está procedendo erradamente e tal. Os irmãos estão entendendo? Não é condenar. Mas quando a pessoa, ela, muitas das vezes, se acha santa, ela se veste com o espírito e a roupa dos fariseus. Mas eu não vou nem misturar. Ela nem tentou ir ajudar aquela pessoa. Não vou nem... Quer nem sentar do lado, quer nem saber. Não, irmãos, não podemos ter esse espírito. O Senhor nos ensina a viver em unidade. E a igreja, a qual eu mostrei aqui no começo do culto, veja,
Aquela igreja sofreu perseguição. Mas debaixo de perseguição, debaixo de fogo cruzado, debaixo da peixeira, que os homens lá usam facão, debaixo do facão, eles continuavam o quê? Unidos. Eles continuavam unidos. Quando nós assistimos um vídeo assim, nós nos emocionamos, nós choramos, mas sabe por que nós choramos? É porque eles estão sofrendo uma dura perseguição? Não. É porque a gente não aguentaria. A gente olha e fala assim, olha, eu não sei se eu teria essa mesma fé ou coragem. Sabe por quê? Porque nos falta ainda sermos completos. Ainda falta. Porque se hoje, com a igreja em liberdade, como nós temos hoje, vamos ser sinceros, ainda temos liberdade. Nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, nós fazemos da maneira como nós queremos. Essa é a realidade. Eu vou ver os meus irmãos quando eu quero. Eu leio a Bíblia quando eu quero. Eu oro quando eu quero, quando dá tempo, quando a minha agenda está livre. Hoje eu não estou fazendo nada? Eu vou orar. Mas o Senhor, irmãos, Ele não quer o resto. Ele quer o seu tudo. Ele quer toda a sua vida. E muitas das vezes a gente entrega no nosso dia a dia o resto. E aí quando a gente assiste um testemunho desse, a gente fala, poxa, eu queria ter uma fé como essa. A gente fica envergonhado. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? A gente tem que orar por eles. Mas ore muito mais por você. Porque a perseguição, a luta, aqui logo mais vai chegar. Para separar o joio do trigo. O bode das ovelhas. Logo mais vai chegar. E aqueles que realmente forem cristãos, forem realmente nascidos de Deus, eles não estarão separados, estarão juntos. Sofrendo juntos. Comendo juntos. Cantando juntos. Vocês viram aquelas crianças cantando? O louvor que eles estavam cantando, exaltado seja o nome do Senhor. Em meio à perseguição. E muitas das vezes a gente só se lembra de Deus na hora da luta, na hora da prova. Mas agora que há tempo de paz, agora é tempo de paz. Mas quando vier o tempo de guerra, irmãos, precisamos estar nos preparando hoje para esse tempo de guerra. Como diz o apóstolo, como diz o autor aos Hebreus, ainda mais que vai se aproximando aquele dia. Então é hoje que nós devemos estar congregando. É hoje que nós devemos procurar estar juntos. É hoje que nós precisamos estar unidos. Porque se qualquer coisinha te tira da comunhão com os irmãos, qualquer coisinha, né? Teve uma vez, na antiga, lá em Jabaquara, eu lembro que uma irmã, porque tem irmãos que são mais conservadores, que, a irmã pintou o cabelo, para ela é pecado. Há pessoas que, para ela não faz diferença, isso não faz diferença para ela. E tinha uma irmã que estava acho que um mês com a gente na igreja, um casal, e essa irmã, que já estava um pouco mais de tempo e tem essa linha, né, de usos e costumes, essa irmã falou que essa irmã que estava do lado dela olhou para a unha dela e fez uma cara. Eu não sei qual que era a cor da unha, só sei que essa informação chegou para mim, que essa irmã olhou para a unha dela e fez aquela cara, né? E quando a gente soube, a irmã saiu da igreja por causa disso. Que coisa, né, irmã Sandra? Saiu da igreja por causa disso, irmão Deus. Por causa de uma unha. Só porque a irmã olhou torto. É aquilo que eu digo, tem irmão que ele procura se santificar em tudo. Não vou pintar o meu cabelo, não vou fazer isso. Tem irmãos que é assim. É a fé dessa pessoa, amém, mas respeite quem não tem o quê? Essa mesma fé, respeite. Se o Senhor te chamou para isso, amém, a fé é sua, Deus te deu essa visão. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. Então essa irmã decidiu sair da igreja por este motivo. Então veja que há pessoas que abandonam a igreja por motivos, irmã Sandra, sabe? Se fosse algo, poxa, o pastor lá está falando muita asneira, está falando algo que não é bíblico, realmente ali não prega Jesus. É um motivo de você sair da onde você está.
mas porque o irmão, às vezes, não quis falar com você naquele dia, não vou mais naquela igreja. Não tem amor. A primeira falta de amor está na sua demonstração de não tolerar e ter paciência com essa pessoa. Porque o amor só é bom para você quando o amor é válido, quando é para você, aí o amor é lindo, é bonito, aparece até aquele arco-íris. Mas quando alguém pisa no seu calo, e aí, como é que fica? Quando alguém sem querer esbarra em você. Quando alguém dentro da igreja, sem querer, te fala uma coisa que, olha, te machucou. Te machucou. Você sabe. Te machucou. A sua atitude é deixar o seio da igreja? A sua atitude é deixar a comunhão dos irmãos porque aquele bode te deu uma cabeçada? Entende, irmãos? Nós temos que vigiar. Porque tudo que o inimigo quer é nos dividir. Tudo que o inimigo quer. E há pessoas que caem nessa cilada por qualquer besteira, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Tanto que aqui nos Hebreus, o autor aos Hebreus estava trazendo um alerta para esses irmãos, porque cada vez mais longe da congregação, cada vez mais longe da comunhão, menos eles estariam recebendo do Senhor, porque aonde o Senhor demanda a bênção e a vida para sempre, é ou não é? Está lá em Salmo 133. Ó quão bom é que os irmãos vivem em assim como o quê? Amém? Da onde o Senhor demanda a bênção e a vida para sempre. Nós precisamos, irmãos, estar juntos, unidos. Então, não tente procurar uma igreja perfeita. Como diz o Paul Washer, não procure uma igreja próxima da sua casa. Procure uma igreja próxima da palavra, de Deus. Procure uma igreja assim. Porque assim você vai aprender sobre a palavra, como nós temos aprendido às quintas-feiras do Sermão do Monte, que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que amar, que eu tenho que ter de misericórdia. Nós temos tido cada aprendizado. E esse aprendizado não é para ficar guardado, é para ser praticado. E muitas das vezes essa informação que nós recebemos, essa doutrina que nós recebemos, muitas das vezes, quando não, às vezes 90% dela a gente tem que usar dentro da igreja. Com os próprios irmãos, tendo de misericórdia, porque às vezes aquele irmão não compreendeu ainda o evangelho, e às vezes ainda está dentro da igreja. Ele ainda não compreendeu, está na igreja, mas ainda não entendeu. E eu tenho que ter olhar de misericórdia, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter domínio próprio, mansidão para lidar com esse irmão. Os irmãos estão compreendendo? Ou seja, muitas das vezes, o Espírito Santo, aquela informação que o Senhor nos deu por meio da palavra, eu terei que usar dentro da igreja. A gente não tem problema, irmãos, aqui na igreja, porque a gente é um grupo pequeno. É um grupo pequeno, somos só nós aqui. Não tem problema. Mas se fosse um grupo um pouquinho maior, a gente ia ter bastante problema. Os irmãos estão compreendendo? Então a gente tem que entender que cada um tem a sua característica. Só que se cada um buscar ser igual a Cristo, se cada um buscar a imagem de Cristo, nós entenderemos que nós devemos olhar uns para os outros com um olhar de compaixão, de amor e de misericórdia, e não de julgamento ou não de autossuficiência, como Pedro olhou assim, olha, tá vendo aqueles lá? Eles todos vão te abandonar, mas eu não. O que aconteceu, irmãos? Jesus derrubou ele do barco. Falou, olha, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando ele negou na 3ª vez, imagina Jesus olhar assim, ó, eu te disse. Eu te disse que você ia me negar. Imagina ele recebendo aquele olhar de Jesus e falar, poxa, ele olhou no olho, olho no olho, igual eu estou olhando no olho de vocês, olho no olho, Jesus pegou ele no fraga. Não tente ser autossuficiente sem Cristo, irmãos. Aquilo que Deus ele te dá, um dom que Deus te dá, ele não dá para você. Ele dá para edificação da igreja. 1 Coríntios, 2ª carta de Coríntios, se eu não me engano. Ele dá para edificação do corpo da igreja. Não é para você, eu tenho e tal. Não. O Senhor me deu, Pai. Usa-me aqui na tua obra. Usa-me no seio da tua igreja, da comunidade dos irmãos. Me usa, Senhor. Me usa. O Senhor não dá um dom para ficar guardado.
o Senhor dá um dom para que, porque tem alguém precisando receber o uso desse dom. Os irmãos estão compreendendo? Lá em Romanos capítulo 15, no versículo 1, é o que nós vamos ler agora. Então, irmãos, não tente buscar perfeição dentro da igreja. Busque a palavra. A gente participou semana passada de um culto, lá em Campinas, que eu estava querendo há muito tempo ir nessa igreja, e foi uma bênção, irmãos. A palavra foi tremenda, mas o culto em si, como é que eu posso dizer? Por ser muita gente, havia muito barulho, muita desorganização. Se é uma pessoa que realmente é aquela pessoa, sabe, é certinha, ela fala, nunca mais eu volto aqui, porque eu gosto de tudo o quê? Certinho, organizado, eu não gosto de barulho. Em meio ao barulho, eu me senti ali como eu posso dizer? Sei lá, aquele cego lá, sabe, todo mundo falando, fica quieto, porque quando tem muita gente, as pessoas e crianças junto, aí aquela barulheira, eu falei, eu vou fitar os meus ouvidos no pregador, eu quero ouvir o que ele está falando. E quando você faz isso e esquece o que está ao seu lado, você recebe aquilo que o Senhor tem para você. Mas se eu fosse para, nossa, que barulheira, nossa, que criançada, nossa, que isso, nossa, que aquilo, nossa, não gostei disso, nossa, não gostei daquilo, você pode ter certeza que a palavra não vai ser boa também. Porque eu estou buscando algo que eu goste, que está dentro do meu gosto. Então, quando eu coloco essa exigência, irmãos, você pode ter certeza que não vai ter um lugar que vai ser autossuficiente para me satisfazer. Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós vamos à igreja, nós vamos primeiramente para poder receber a palavra. E segundo, para poder praticar essa palavra na comunhão uns com os outros. Na comunhão. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, capítulo 11, a respeito da comunhão, no partir do pão, que os irmãos não estavam tendo comunhão. Os irmãos que estavam no campo, saíam tarde do campo. E os que saíam mais cedo já estavam comendo, bebendo, ao ponto de até se embriagarem. Ao ponto de se embriagarem. Havia muita divisão dentro daquela igreja. Então, se eu vou para a igreja tentando achar tudo certinho, eu não vou encontrar lugar assim. Não vou encontrar. Aqui na terra, não vou encontrar. Por isso eu tenho que encontrar um lugar, como diz a palavra do Senhor, que esteja próximo do quê? Da palavra. Como diz o Paul Washer. Uma igreja que esteja próxima da palavra. Por quê? Porque se eu aprender mais da palavra, irmãos, eu me parecerei mais com Jesus. Agora, se eu pouco aprendo da palavra, dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor, na hora que é para ter misericórdia, eu não terei misericórdia. Na hora que é para agir com amor, eu agirei na ira, na raiva. Na hora que é para ficar quieto, eu tentarei falar. Os irmãos estão compreendendo? Não. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, a gente tem que estar num lugar onde realmente prega a palavra. E a gente tem que aprender a lidar com a circunstância daquele lugar. Nós temos que aprender a lidar com a circunstância. Como eu disse, há irmãos que é mais ativo, tem irmãos que são quietinhos. Tem irmãos que são extremamente extrovertidos e tem irmãos que são, sabe, mais reservados, não gostam de tanta auê. Mas tem irmãos que gostam de falar, gostam de brincar, se sentem, são assim. Então nós temos que aprender a lidar com as diferenças que cada um tem. Sempre buscando o melhor do próximo. O que é bom, o que edifica o próximo. Abriram aí em Romanos capítulo 15, versículo 1? Ora, nós que somos o quê? Devemos nos afastar dos que são fracos. Irmãos, então deixa eu trocar aqui de Bíblia. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades do quê? Dos fracos. Está assim, irmão? Não, o meu tá fraquezas. As fraquezas, que também tem um significado de debilidade. Ou seja, eu tenho que suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos. Então, se há irmãos que questionam usos e costumes, eu tenho que ter o quê? Paciência. Tanto que o apóstolo Paulo diz aos coríntios, olha, se você se assenta no templo para comer uma carne lá sacrificada, isso não te constrange, isso
não te condena, amém, mas pela consciência do teu irmão, não faça isso. Porque você entende que aquilo que é sacrificado naquele lugar não tem significado nenhum. E aquelas pessoas sacrificam os demônios. Porque, irmãos, vocês sabem que todo o açougue das cidades era abastecido com as carnes que vinham da onde? Dos templos. Todas as carnes chegavam no açougue daquela época, passava primeiro pelo templo. Vê se é aqui no portão. Vê lá, Marlene. Então, Paulo diz, olha, se você tem fé para comer a carne do açougue, a carne do templo, porque, não vou comprar no açougue porque é mais caro, eu vou subir no templo e pego lá. Né? Eu vou direto no fornecedor. Então, se o teu irmão se escandalizar, não coma. Não beba, se ele vai se desviar de Cristo. Né? Então, é isso que é lidar com os fracos. É isso que é lidar. É a gente entender que a fraqueza do meu irmão é porque ele ainda não teve o pleno conhecimento da verdade, da liberdade que nós temos em quem? Em Cristo. E não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós faça o quê? Agrade o seu próximo. Naquilo que é bom para edificação. Não vou ficar agradando meu irmão porque ele quer ser agradado. Não. É bom para edificação, então eu vou fazer para que... Entendeu? Então, para que o meu irmão não caia em pecado, eu não vou fazer tal coisa. Porque senão eu sei que ele vai se perder. Como na questão do vinho. Há pessoas que bebem e há pessoas que não bebem. Há algum mal nisso? Não. A Bíblia não condena. Mas há pessoas que se escandalizam. Então, para evitar que uma pessoa se escandalize, porque uma pessoa toma vinho, então, por amor a ela, eu não o quê? Não beberei. Para que aquela pessoa não se desvie do caminho. Amém, irmãos? É um exemplo só, tá? Tem N coisas. Eu, às vezes, fico preocupado de estar usando o notebook, porque tem pessoas, agora deixou a Bíblia de lado, né? Não usa mais a Bíblia. Irmãos, eu tenho tanto recurso aqui para poder trazer uma ministração tão bacana, e é dentro do quê? Da palavra. Mas há pessoas que falam, não está mais usando a Bíblia, tá vendo? Tiraram a Bíblia do púlpito, colocaram o tablet, o celular, ou o notebook. Há pessoas assim também. Eu fico preocupado, eu trouxe por causa do vídeo. Mas, para mim, eu tenho várias ferramentas aqui que me ajudam no meu estudo. Voltando aqui, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito assim, a fim de que pela paciência e pela o quê? Consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo o quê? Nos acolheu para a glória de Deus. Então nós devemos acolher uns aos outros. Eu não vou acolher a minha irmã, porque ela, eu gosto tanto dela, porque olha, a gente se parece muito. A gente se parece muito, né? Vou acolher o Pedrão. O Gelson eu já não vou falar muito com ele, porque ele não fala de futebol. Agora o Pedrão, a gente é carne e unha. Isso é acolher, irmãos? Não, é dividir. É um exemplo, tá? É um exemplo. Eu não gosto de futebol, por incrível que pareça. É um exemplo. Então, assim, eu tenho que acolher, irmãos, todos os irmãos. Eu não posso tratar com diferença. Ele não gosta de futebol, então não vou andar com ele, porque eu gosto de falar e tal. Entende? Não, é tratar todo mundo de igual modo. Lembra do que Pedro fez com Paulo? Lembra do que Paulo fez com Pedro? Pedrão chegou cedo lá onde eles estavam, comendo, bebendo com todo mundo lá, cantando, louvando ao Senhor. Quando ele ouviu que estava chegando os judeus lá, os irmãos circuncidados lá de Jerusalém, ele falou, eita, e agora vai dar ruim isso aqui para mim, eu sou apóstolo. Então, e aí recebeu o pessoal lá e começou a zombar dos que não eram circuncidados. Aí Pedro fez o quê? Paulo fez o quê? Foi lá e repreendeu ele. Por quê? Porque ele não estava agindo conforme o que o Senhor havia ensinado. Porque com a morte e ressurreição de Jesus, não há judeu, não há grego, não há circuncisão, nem incircuncisão. Somos todos em um em Cristo.
Amém? Somos todos em Cristo. Então nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que romper essas barreiras da diferença. Se uma irmã pinta o cabelo, a outra não. E aí? O que isso interfere na espiritualidade dele? Entende, irmãos? Então a gente tem que ter um olhar espiritual, mas também agir com paciência com esses que não receberam ainda a revelação. Realmente tem igrejas que estão a muitos estádios, não longe da sua casa. Por exemplo, irmãos, com certeza, todos nós saímos de longe, até a irmã Eliane saiu de longe. Todos nós saímos de longe. Há igreja perto de vocês, não há? Há igrejas perto. Mas com certeza, se vocês estão aqui, é porque essas igrejas estão longe do quê? Da palavra. Porque senão vocês não estariam aqui, muito menos eu. Então, se estamos aqui é porque realmente temos buscado andar dentro da palavra. Então, há igrejas que estão longe da palavra e às vezes estão do lado da nossa casa e não há como congregar. E há igrejas que estão dentro da palavra e as pessoas estão longe dela. Estão longe, não querem congregar, colocam dificuldades, não inventam, gente. Como é que eu posso dizer, para não ser aqui injusto? Deixam com que as outras coisas impeçam que nós estejamos juntos em comunhão. Nada pode nos impedir de estar em comunhão, irmãos. Precisamos estar juntos, unidos. Amém? Há exceções. Por exemplo, eu sei que tem irmãos aqui que não pode estar todo domingo aqui. Primeiro, dinheiro. Segundo, família. Terceiro, às vezes trabalho. Quarto, às vezes a pessoa ela precisa descansar um domingo sim, um domingo não. Então todas essas coisas são relevantes. A gente tem que ter esse entendimento, porque a igreja não é no nosso quintal. Né? A igreja não é na nossa casa. Então a gente tem esse bom senso. Mas a gente deixar, irmãos, com que as coisas do nosso dia a dia roubem o nosso momento de comunhão uns com os outros, a gente tem que ter cuidado. Porque nisso a gente acaba perdendo aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor quer para cada um de nós, irmãos. Como foi dito numa pregação que eu assisti, Tomé, ele perdeu a primeira aparição de Jesus. Por isso ele não creu. Jesus apareceu para os discípulos, e aí os discípulos chegaram todos felizes para ele. Aí, Tomé, você não acredita? Eu vi Jesus. Ele falou, que? Vocês estão loucos? Vocês viram Jesus? Jesus morreu, pô, tá lá enterrado. Não, eu vi Jesus, Jesus ressuscitou. Olha, eu vou crer se eu o quê? Se eu ver e tocar nele. Por quê? Porque ele não estava reunido. Porque ele não estava com os irmãos lá na hora da aparição. Então, irmãos, não podemos deixar a nossa comunhão, a nossa congregação. Lá em Atos, abram aí. Deixa eu ver que hora que é que eu já vou acabar. Atos, capítulo 2, no versículo 42. Os irmãos conhecem essa passagem de cor e salteado. E perseveravam, acharam? Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e no que, irmãos? Nas orações. Em cada alma havia o quê? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam o quê? E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, na união, na unidade. Do jeito que está aqui o nosso Brasil, no meio evangélico, as pessoas querem ir para a igreja ou não? Porque não há essa comunhão, não há essa unidade. A divisão gera divisão e distanciamento. Por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Veja que eles estavam juntos, partiam o pão juntos, iam de casa em casa, estavam no templo juntos.
sempre juntos. E o que nós devemos procurar fazer é estar juntos, para consolação. Como diz aqui, eu já vou ler aqui. Eu já li aqui, a gente já falou sobre o Salmo 133. A gente precisa estar juntos, porque quando você está triste, irmãos, a gente vai até Deus. Mas Deus também usa alguém para te consolar. E muitas das vezes é alguém dentro da igreja. Quando você está triste, quando você está desmotivado, você vai até Deus. E Deus usa alguém para o quê? Para te motivar, te fortalecer, te dando uma palavra de ânimo. O estar junto é isso, irmãos. É saber que eu não estou sozinho, mas que Deus me preparou pessoas para andar comigo. Para que quando eu cair, vai ter alguém o quê? Para me levantar. Por isso o Senhor Jesus Cristo, quando mandou os apóstolos a evangelizar, ele disse, vá dirigir o quê? 2 em 2. E é melhor ser 2 do que o quê? Do que 1. Não tente ser igreja do Senhor sozinho, não, irmão. Não vai dar certo. Você não vai longe. A igreja, ela é um corpo. A igreja é um conjunto de pessoas. Congregação é um lugar onde pessoas se reúnem. Então nós precisamos estar reunidos. Independente se é numa casa, se é numa praça, se é num hospital, se é num presídio. Eu não estou falando de lugar, irmãos. Não estou falando de estrutura. Não estou falando de estrutura, estou falando de unidade, de estarmos juntos. O Senhor diz, aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali o quê? Ele não falou, olha, se vocês estiverem no templo, ali eu estarei com vocês. Se vocês estiverem no monte, eu estarei com vocês. Não, aonde estiverem, aonde, não importa o lugar. Pode ser no céu, pode ser no fundo do mar, pode ser do leste a oeste. Ele vai estar quando essas pessoas estiverem reunidas. Amém, irmãos? O que o autor aos Hebreus está dizendo, não deixem de congregar. É isso que o autor está dizendo. Porque como diz o ditado, uma parábola, uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então temos que ter esse cuidado. Um dos alertas do autor aos Hebreus é que esses irmãos não deixassem de frequentar as reuniões, cultos, encontros, assembleia, em que eles faziam parte, para orar ou ler a Bíblia, uma carta de algum apóstolo, ou a leitura de alguma das Escrituras. Era de máxima importância que esses irmãos continuassem a se reunir, porque o dia se aproxima. Façamos admoestações, como está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Façamos admoestações, tanto mais quando vedes que se aproxima esse dia. E eu pesquisei a respeito da palavra vedes, né, que no grego é velepo, uma palavra primária, que vem do discernir, através do olho, com o órgão da visão, com o olho do corpo, está possuído de visão, ter o poder de ver, perceber, pelo uso dos olhos, olhar, avistar, voltar a olhar para algo, olhar para considerar, fitar, perceber pelo sentido, sentir, descobrir pelo uso, conhecer pela experiência. Uma metáfora, ver com os olhos da mente, ter o poder de entender, discernir mentalmente, observar, perceber, descobrir, entender, voltar os pensamentos ou dirigir a mente para coisas, para uma coisa, considerar e contemplar. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo, o que o autor está dizendo, se nós estamos enxergando, se nós estamos sentindo, se nós estamos discernindo pelos tempos e as estações que Jesus está voltando, não podemos deixar de congregar. Ou alguém não está sentindo que Jesus está voltando? Dá para sentir na nossa pele. É ou não, irmãos? Você sente nos seus nervos, diante das coisas que está acontecendo no mundo, que não é algo normal, mas é a palavra de Deus se cumprir. Então você consegue enxergar, você consegue entender, você consegue discernir, você consegue sentir que Jesus está voltando. Então não deixe de congregar, irmãos. Precisamos estar juntos, nos fortalecendo, animando uns aos outros. Olha, meu irmão, não deixe de congregar. Meu irmão, persevere na oração. Meu irmão, continue lendo a Bíblia. Meu irmão, olha isso. Meu irmão, é aquilo. Ou seja, isso é motivar. Isso é incentivar para que ninguém se desfaleça na fé. Paulo, quando estava preso, ele disse que ele estava muito desmotivado. Mas o Senhor enviou um dos seus discípulos. E ali ele foi o quê? Renovado. Eu não me lembro agora a passagem, mas me veio à mente. Ele estava preso.
desmotivado, já desanimado, mas veio lá, o nome dele é até difícil, veio até ele e ali ele pôde ser animado por meio de Paulo. Irmãos, quantas das vezes eu, você, desanimado, chegamos aqui na igreja, conversamos com o irmão e a nossa fé foi renovada. Seja na palavra ou seja sentado na cadeira da igreja com o irmão. Aí, poxa, olha, obrigado, irmão, por essa palavra. É ou não é? Então devemos nos motivar, porque nós estamos sentindo e vendo que Jesus está voltando. Então não deixemos, irmãos, de congregar. E eu volto a falar, não estou falando isso, que os irmãos devem congregar, porque eu tenho interesse na oferta ou na lã. Não, porque os irmãos bem sabem que eu trabalho com as minhas próprias mãos. Minha esposa trabalha. A gente não precisa da oferta da igreja. Então eu falo isso para o bem da igreja. Porque Jesus está voltando e nós precisamos buscar a santificação e a unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, porque nós estamos vendo e sentindo que Jesus está voltando. Então precisamos fazer admoestações. O que eu estou fazendo aqui é exortar, é admoestar, é chamar você a congregar, porque na congregação, ou seja, quando estamos reunidos, nós aprendemos, nós nos fortalecemos, nós nos consolamos, nós nos renovamos, nós nos edificamos com um testemunho que é contado de uma pessoa que venceu diante de um problema. A fé dela nos motiva, a fé dela nos consola, a fé dela nos renova, ou não? A fé dessa pessoa nos renova. Mas se estamos separados, como podemos ser renovados? Como podemos ser confrontados se estamos isolados? Porque há pessoas que falam, vou ficar em casa, vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar, vou fazer tudo lá e não vou mais para a igreja. O problema é que ela vai entrar num estado, irmãos, de espiritualidade, em que ela não vai aceitar mais o quê? A correção. Ela não vai aceitar a correção, porque ela vai falar, não, eu já li a Bíblia, eu entendo a Bíblia, eu não preciso de ninguém. E às vezes Deus está falando, Jesus está falando, e a pessoa fala aqui o quê? Porque ela já está lá. Isso é orgulho. E quando Deus ele queria falar com o seu povo, o que ele fazia, irmã Val? Ele reunia e levantava um profeta para poder falar, exortar, corrigir. Se cada um ficasse na sua casa, no seu canto, isolado, separado, então não tinha como Deus falar. Então Deus ele reuniu o seu povo, de que maneira? Levantando um profeta, para que ele pudesse trazer o povo ao conserto. Uma pessoa que está isolada, ela não consegue se enxergar. Mas Deus te enxerga, como nós lemos. E Deus, quando ele quer te corrigir, ele vai colocar alguém na sua frente para falar, olha, é assim, assim, assado. Se você não se arrepender, é isso, isso e isso que vai acontecer. Mas quando você está em casa, você lê. Há coisas que a gente lê em casa e nos confronta. Mas não é igual, irmãos. Como é que eu posso dizer, Senhor? Mas quando a gente está recebendo do Senhor a palavra, numa pregação, a gente chega até mesmo a chorar e ficar envergonhado. Por quê? Porque o Senhor está usando alguém para poder falar, olha, se arrependa do seu mau caminho e se volte para mim. Deixe isso, deixe aquilo. Em casa, eu leio aquilo que muitas das vezes para mim é bom. Eu vou ler um salmo, eu vou ler um provérbios, eu vou ler os mandamentos de Jesus, né? Como disse até mesmo o irmão aqui, né? Que dos ensinamentos de Jesus ele fugia, porque ele não queria ser confrontado. Então, dá a entender que ele lia aquilo que para ele era favorável. Entende, irmãos? Então, quando a pessoa ela está em casa, é bom para a gente estender a nossa comunhão. Mas quando nos reunimos aqui, o Senhor vem e fala, meu filho é assim, minha filha é assado. Ou então o Senhor vem com vara de consolo, para te consolar, para te animar, para te fortalecer. Mas em casa não, irmãos. Precisamos estar juntos. A admoestação no grego vem da palavra parakéleo. Chamar para o meu lado, chamar, convocar, dirigir-se a falar, a recorrer, a apelar para o que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, etc. Admoestar, exortar, rogar, solicitar, pedir, esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, receber consolação, ser confortado, e encorajar, fortalecer, exortando, confortando
e encorajando, instruir e ensinar. Aí volta a perguntar, onde você pode ser consolado? Onde você pode ser confrontado? Aonde você pode ser encorajado? E aonde você é exortado? É na congregação. Os irmãos entendem? Irmãos, tenham cuidado, irmãos, porque a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que te separa do corpo de Cristo. Volto a dizer, o corpo de Cristo não é uma placa de igreja. Não é esse prédio aqui, ó. O corpo de Cristo é a unidade, é a comunhão dos irmãos. Quem não discerne isso é porque ainda não entendeu o corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 23. Abra a Bíblia aí, eu já vou estar encerrando, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ver que hora que é, já vou encerrar, já passei do horário. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para poder o quê? Acharam, irmãos? É diferente aqui. 2 Coríntios. Deixa eu abrir, deixa eu ver aqui de novo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Eu falei o quê? 3:11. Desculpem, eu falei o versículo 3, que é do versículo 3 ao 11. 2 Coríntios 1. Isso, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos o quê? Consolar se estiverem em alguma tribulação. Com as consolações com que nós mesmos o quê? Somos consolados por Deus. Entende, irmãos? Como isso aqui fala em viver unidade? Se eu sou consolado, o Senhor me capacita para consolar alguém. Mesmo dentro da igreja, ou às vezes no trabalho, com as doces palavras do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos deu luz, como diz lá em Mateus, não é para se esconder essa luz, mas antes para se colocar no lugar mais alto, para iluminar aqueles que estão em trevas. O Senhor te encheu de consolo, te encheu de alegria, para que você leve essa mesma alegria para os que estão tristes. A minha alegria vos dou, não como dá quem? O mundo. Teve um colega de trabalho que falou assim, pô, Roberto, eu não consigo entender, toda segunda-feira você chega aqui alegre. Pô, começo da semana, você tá todo feliz aí, a semana inteira, toda vez que você vem aqui, você tá sorrindo, tá falando com todo mundo. Aí eu falo assim, é Jesus, né, irmão? É Jesus. Que normalmente as pessoas sempre estão com cara triste, cara feia, isso e aquilo. Aí você, toda semana, todo dia... 48 por 48, você está com um sorriso de orelha a orelha, as pessoas não entendem. Entende? Então, irmãos, a gente recebe essa consolação para consolar também aqueles que estão tristes, desanimados. Porque como os sofrimentos de Cristo se manifestarem em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis do quê? Da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, e a ponto de desesperarmos, na tradução de vocês está como? Desapegar da vida? Desesperarmos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém, irmãos? Então as consolações de Paulo era que os irmãos estavam reunidos, orando por ele. Eu acho que os irmãos ficam tristes, né, quando sabem que a igreja ora por vocês.
Isso não consola, isso não conforta? Poxa, eu sei que eu não estou sozinho. Poxa, eu peço lá, a igreja ora, a igreja intercede. Isso é tão bom, irmãos. Imagine isso sozinho. Você vai pedir para quem sozinho? Eu tinha perguntado até na quinta-feira, né? Mas vou perguntar para a igreja, você responde para si mesmo. Você já se perguntou por que você congrega? Qual é o seu objetivo? É ter, por exemplo, uma resposta pessoal? Esse é o motivo de você congregar? É alcançar uma bênção? Ou apenas fazer parte da igreja? Ou ser verdadeiramente parte do corpo de Cristo? Ser um assim como Ele é com o Pai. Ou seja, ser parte da igreja, procurando ser um, assim como Cristo é com o Pai. Aí a gente vai fazer aqui a última leitura, e eu vou encerrar. Abra lá em João, capítulo 17, versículo 11, irmão. Já estou encerrando, tá bom? Me perdoem a demora. A oração de Jesus, 17, versículo 11. A oração de Jesus em favor dos discípulos. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam o quê? Acharam, irmãos? Sim. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam o quê? Um. Assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o que, irmãos? Um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a palavra, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam o quê? Como nós? Quantas vezes Jesus mencionou aí para que eles sejam um? Pelo menos 3. Eu vi 3 aqui, mas a irmã falou 4. Então veja que Jesus ele reforça que nós devemos ser o que, irmãos? Um só corpo, um só pensamento, porque há um só batismo, um só o quê? Um só Senhor. Então não podemos ser vários grupos, várias pessoas. Devemos ser um só em Cristo Jesus. Então da mesma maneira como eu me preocupo com o Dielcio, eu vou me preocupar de igual modo com Pedro, de igual modo com o irmão Sérgio, vou me preocupar com a irmã Cecília, vou me preocupar com a mãe da irmã. Qual o nome da irmã? Fugiu a memória. Qual o nome da tua esposa mesmo? Me perdoe. Irmã Vanilda, me perdoe. Vou me preocupar com a mãe da irmã Vanilda, né, que fez aniversário praticamente quase no mesmo dia que eu. Não foi? Que Deus abençoe ela. Ou seja, vou me preocupar com todos. Por quê? Porque eu amo, irmãos. Eu amo vocês. E como a gente costuma dizer, o amor que nós temos muitas das vezes é maior que os nossos próprios irmãos de sangue. É ou não é? É maior. Então, irmãos, nós devemos amar verdadeiramente, andar, procurar estar juntos, para que esse amor não venha se esfriar no seu nem no meu coração. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando e não falta muito. E o Senhor nos chama a estar congregando. Hoje nós estamos aqui. Mas e amanhã? Nós não sabemos. Vocês viram lá o vídeo que eu mostrei? Eles estavam numa vila, estavam lá congregando, até que estourou lá uma perseguição, eles tiveram que fugir para um lugar no meio do mato lá, fizeram um vilarejo, mas até quando eles estarão seguros? Eles não sabem, mas eles sabem que Deus está guardando eles. Amém, irmãos? É dessa forma que nós devemos andar. Hoje nós estamos aqui porque o Senhor, aprove ao Senhor, estamos aqui ainda hoje. Mas se o Senhor quiser nos levar para outro lugar, nos levará. Mas em todas essas coisas nós temos certeza que o Senhor está a nos guardar. Amém, irmãos? A nossa vida está escondida em quem?
Em Cristo. Mas por que está escondido em Cristo? Alguém sabe dizer? Por que a sua vida está escondida em Cristo? Porque Ele está vivo. Foi o que Jó lhe disse. O que ele disse? Posso crer no amanhã porque o meu Redentor vive. E aí, essa é a nossa confiança. Que se nós morrermos hoje, quando a gente abrir os olhos, estaremos com Ele. Porque, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. O diabo nunca ganha com Jesus, ele só perde. Ele pode tirar a sua vida no plano terreno, mas no plano espiritual você estará diante de Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é isso que é estar escondido em Cristo. É você saber que, aconteça o que acontecer, você estará com Ele para sempre. Amém, irmãos? Então estejamos congregando, estejamos juntos, porque Jesus está voltando. Amém?